Vamos lá, meus concurseiros de plantão, minha turma, meus jovens, adultos, crianças que querem aprender um pouquinho de português, pessoas que querem ir para o concurso, né? E vamos à luta, então. Mais um trabalho, mais um simulado resolvido. Você tem aí um texto, né? Você lê o texto e já vamos entrar na primeira questão, né? Sempre observando os comandos. Considerando o segundo parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. Tá vendo? Quando ela fala segundo parágrafo, se você tiver que trabalhar, você vai lá e olha, né, direitinho. Então, considerando o segundo parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. Olha o comando aí. Letra A. As três ocorrências de aspas apresentam a mesma função? Não, né, minha gente? Quer ver? Você quer ir lá no texto? Tá bom? Considerando o segundo parágrafo, hein? Vamos lá? Segundo parágrafo. Assim, o consumo que, nas palavras de F. Rist, né, representa o verdadeiro sujeito e objeto do crescimento econômico, não é isso? Ampara tal necessidade. Então, essa necessidade, essa aspa é para destacar. E, assim, o consumo que representa o verdadeiro, né, é um destaque da fala, né, nas palavras do Fischer. Isso é a palavra dele. E necessidade, ele usou mais para destacar. Essa necessidade, tá vendo? Então, não é a mesma ocorrência. Ok? Eu quero a correta, hein? Vamos adiante. B. O excerto representa o verdadeiro sujeito e objeto do crescimento econômico. Funciona como um argumento de autoridade para a defesa do autor de que o consumo é o caminho mais viável para uma sociedade feliz. É essa aí. Resposta nossa, letra B. Não, peraí, deixa eu ver, gente. Deixa eu ir lá no texto, né? Nem voltei aqui no texto, né? Então, aí, você volta o texto e observa o seguinte. Vamos lá. O que ele diz? O excerto representa o verdadeiro sujeito e objeto do crescimento econômico. Funciona como um argumento de autoridade. Não, argumento de autoridade é quando você menciona um autor, quando você menciona alguém importante, né? Que a pessoa confirma aquilo que você diz. Então, não pode ser. Opa. Letra C. Ao indicar a data de nascimento e de falecimento de Fischer, o autor fere o fator de textualidade, informatividade, uma vez que tal conteúdo é dispensável ao texto. Não necessariamente, não é dispensável. Eu acharia que é importante, né? Você não conhece, o cara menciona, te dá uma informação, então é errado, não é isso não. Vamos lá. Letra D. Afirmar que o consumo é sujeito e objeto do crescimento econômico equivale a dizer que o consumo é aquilo que causa o crescimento econômico, que o consumo é causa e o crescimento é consequência, né? Ao mesmo tempo em que este quem? Gera mais consumo, que é, né, o crescimento econômico. O crescimento econômico vai gerar mais consumo. Resposta correta, letra D de dado. Vamos lá, mais uma. Opa. Questão de número 2. Sobre o processo de formação de vocábulos e seus significados do texto, ação alternativa correta. Agora é processo de formação, hein, gente? Cuidado, hein? O vocábulo neoclássico é formado a partir de um processo de derivação prefixal, sendo o neo o prefixo e clássico o radical. Tá certo? Olhem bem. Neo é prefixo, só que ele fala que é formado a partir do processo de derivação prefixal. Tá bom? Então, na verdade, neo é um prefixo, aí você não tem uma derivação prefixal, tá bom? Então, cuidado, o vocábulo neoclássico. Neo é um prefixo que quer dizer novo, né? Clássico é uma palavra, né? A partir de um processo de derivação prefixal, sendo neo o prefixo e clássico o radical. Né? Provavelmente clássico não é o radical, você teria que colocar até o C, né? Que seria o radical. Então, não pode, né? É o prefixo latino, né? É um prefixo, né? Que quer dizer novo. Ok. Não é a letra A.
B. O termo insatisfação é formado a partir de um processo de derivação prefixal, in mais satisfação. Aí está certo. Em que in possui sentido similar aos prefixos in, em impenitente, que não é penitente, e i como ilegal, que não é legal. Ok, a mesma significado. Resposta já é a letra B de Paula. Não é muito difícil, né? Próxima. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque poderia ser substituída por aquela entre parênteses, sem que isso modificasse o sentido original do excerto. Ok? Olhem bem. Poderia ser substituída, né, sem modificar o sentido original. Beleza? Então, vamos lá. O crescimento econômico se apresenta como o caminho mais viável, o caminho mais transitável. Aí, né, modifica, né? Nada a ver. Transitável com viável. B. O encontro do crescimento demográfico com o progresso econômico. Demográfico para topográfico, brincadeira, né? É, povo e lugar, nada a ver. C. Consubstanciando-se na máxima tão proferida pelos neoclássicos, materializando-se. Esse C aí, então, ó, consubstanciando-se como materializando-se. Perfeito, não vai modificar. A letra D, melhorias substanciais no padrão de vida, com substantíficas, pelo amor de Deus. E letra E, a economia global estava desfrutando as benesses, as futilidades. Não, pelo amor de Deus, nada a ver, né? Isso é a pior de todas. 4. Referente ao excerto, quando os sinais de estresse ambiental começaram a ser notados em diversas frentes, assinale a alternativa incorreta. Referente ao acerto, assinale a incorreta. Os verbos começaram e ser constituem, respectivamente, o predicado verbal, sinalizando o início de um evento, e predicado nominal, denotando estado permanente. Olhem bem, que questão chata, né? Essa letra é terrível, né? Então, olha só. Os verbos começaram a ser, constituem, respectivamente, ou começaram em ser. Então, vamos lá. Quando os sinais de estresse ambiental começaram a ser, né? Começaram a ser notados. Constitui, respectivamente, predicado verbal, sinalizando o início de um evento, e predicado nominal, denotando estado permanente. Começaram a ser notados. Nada a ver, né? Ele fala que é um estado permanente. Não pode de jeito nenhum isso aí. Totalmente errada a resposta, letra A. Vamos ver a B. O verbo começar está flexionado no pretérito perfeito, ok? Indica que o processo de começar está finalizado. O processo de começar está finalizado, quando os sinais de estresse ambiental começaram a ser notados em diversas frentes. Ok, está flexionado no pretérito perfeito, indica que... Porque pretérito perfeito indica algo finalizado. Pretérito perfeito, eu sempre digo que são 3 momentos da ação: início, meio e fim. C. O verbo ser está no singular porque não se flexiona o infinitivo que faz parte de uma locução verbal. Correto nesse caso aí, né? D. A oração está na voz passiva, a ser notados em diversas frentes por alguém, né? Perfeito, correto. A expressão os sinais de estresse ambiental é um sujeito paciente, estabelecendo concordância com o verbo começaram. Ok, correto. Então, a nossa resposta incorreta é a letra A, de a mais inteligente. Questão de número 5, meu jovem. Em relação à expressão destacada em a riqueza de um país aumenta à medida que o produto interno bruto se expande, né? Assinale a alternativa correta. Mais uma vez, eu quero a correta. Vamos lá? 5. Ela poderia ser substituída por na medida que. Não, gente, olha o que eu falei para vocês.
Primeiro, a medida que indica proporção. Na medida que, nem se escreve na medida que, o correto é escrever na medida em que. Tem que ter um em aí. E na medida em que indica causa. Causa. B. Ela sinaliza uma relação sintático-semântica de causalidade entre as orações. A medida que não é causalidade, a medida que é proporção. O termo que, contido nela, é uma conjunção integrante que une uma oração substantiva. Não, isso é uma locução, né, adverbial. Tem nada a ver. D. São sinônimos dela, na medida em que, de jeito nenhum, né? E conforme, nem pensar. Letra E. Ela sinaliza uma relação sintático-semântica de proporcionalidade entre as orações. Esta aí, proporção. Um monte de besteira aí, né? De A até D para chegar à questão 6. Sobre o item destacado em por ser uma espécie de marca presente no terceiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. Por ser. Por ser. Cuidado aí, hein, gente? Atenção, minha gente. Eu sempre faço para o aluno, né? Quando ele começa assim, ó, por ser, ou por estar, por vencer, esse por indica causa. Se ele diga para fazer um trabalho, esse para sempre indica o quê? Finalidade, tá bom? Finalidade, tá bom? Se ele falar assim, ó, a persistirem, né? A persistirem os sintomas, esse azinho indica condição. E se ele escrever ao persistirem os sintomas, esse ao, garotinho, indica tempo. Falou? Então, essa coluninha aqui é muito importante nas provas. Então, se você sabe que o por indica a causa, então, olha lá. Na primeira diz que trata-se de um verbo com um sentido similar. Não, esse por aí não nada a ver, né? Trata-se de uma preposição com sentido similar empregada na frase. Vou pôr aqui, não por ali, vou por aqui, não, nada a ver. Introduz o agente da passiva. Não, indica que a oração em foco expressa a causa, viu? Se você tem a informação que eu acabei de colocar aqui, você acerta a questão de uma forma muito fácil. Perfeito? Vamos seguir. 7. Sobre o excerto, aqueles que não comungam as ideias. Assinale a alternativa correta. Aqueles que não comungam as ideias. Comungam no excerto em foco é um verbo transitivo indireto, cujas preposições possíveis são a, de e em, ou com. Não. Errado, né? Possíveis são comungam as ideias, comungam de ideias não cabe. Comungam com ideias poderia ser, comungam em, mas o de não. B. O sinal indicativo de crase foi utilizado de forma incorreta. Não. Comungam as ideias. Que não comungam as ideias, que não se relacionam às ideias. Né? Ele diz que foi colocado de forma incorreta. Né? Vamos ver aí. 7b. O sinal indicativo de crase foi utilizado de forma incorreta, devendo ser omitido para que o excerto se adeque. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui nessa questão. Tá? Muito importante aqui, gente. Ele quer a alternativa correta, tá? Essa é a alternativa correta. O sinal indicativo de classe... Essa expressão adeque, o verbo adequar, tá bom, meu garotinho? Você veja a raiz aqui, ó. O verbo adequar, perfeito? Ele não é conjugado nas formas risotônicas. Então, quem fez a questão escreveu a expressão adeque, tá bom? Foi utilizado... Aí tá lá, o excerto se adeque, está errado, tá? Para que o excerto se adapte. Tá bom, garotinho?
para que seu texto se adapte. Não pode conjugar o verbo adequar na forma risotônica. Ele só pode ser conjugado na forma arrisotônica. Ou seja, a vogal tônica tem que estar depois da raiz. É forma risotônica. Se a vogal tônica está dentro da raiz, ó, que ele conjugou em adéque, está errado. Não sei por que eles fazem isso, né? Então, vamos lá. Aqueles que não comungam as ideias, né? Não, essa crase aí, ó, comungam as ideias, não cabe, né? Que comungam alguma coisa, está de acordo com alguma coisa. Beleza? Então, não pode ser substantivo indicativo de crase. O que ele afirma aí? O substantivo indicativo de crase foi utilizado de forma incorreta, devendo ser omitido para que o excerto se... Dá licença, né? O pessoal da questão se adapte à norma padrão da língua. Resposta correta, letra B de bola. A 8, letra C, o substantivo indicativo de crase aponta que o item as é uma preposição. Não, nada a ver. O máximo que ele poderia falar é que é uma preposição mais artigo as, né? Pode não, mas não é. Sempre que você usa o indicativo de crase, você tem preposição mais artigo ou preposição mais pronome demonstrativo. Correto? Comungam no excerto, em foco, é um verbo intransitivo. Não, né? Não comungam o quê? Tá bom? Não pode não. Caso a palavra ideias fosse substituída por princípios, o termos as, horrível esse termo aí, teria de ser substituído por aos. Não, porque não precisa de preposição, né? É só objeto direto. Então, errado. E a correta, então, é a letra B de bola. Sem problema, garotinho? Vamos lá, questão número 8. Considerando o item destacado em com a chegada do primeiro choque do petróleo, ação alternativa correta. Vamos lá? Com a chegada do primeiro choque. Que era correta, hein? Trata-se de um numeral cardinal. Cardinal não, né? Cardinal é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no mínimo é numeral ordinal. B. Pertence à classe morfológica dos artigos qualificadores? Não, não é artigo, né? Seria um numeral adjetivo. C. É a marca linguística que permite o seguinte pressuposto. Houve mais que um choque do petróleo. Tudo bem, ó. Com a chegada do primeiro choque, quer dizer que aconteceram outros, né? Então, perfeito. Né? Que houve outros. Então, perfeito. Né? Resposta letra C. Letra D, a marca linguística que permite a seguinte conclusão. Houve muitos choques do petróleo? Também não pode ser muito, pode ser o primeiro, pode ser só o segundo. Muitos, né? Extrapola, né? É a marca linguística que permite ao leitor identificar a ironia do excerto. Não, não há ironia, né? É uma afirmação. E aí nós temos mais um quadrinho para você ler à vontade, né? O texto a seguir refere-se às questões 9 a 11. A gente achava que o ser humano ia entrar em extinção. Puro engano. Somos a única coisa que sobrou. Tá aí, né? Tudo de cabeça para baixo. Vamos lá. Beleza? 9. Como o texto, questionando o crescimento econômico, e a tirinha de Laerte podem ser relacionados. Como os dois textos podem ser relacionados? Vamos lá. Letra A. A tirinha apresenta de forma não literal, cuidado, texto não literal, perfeito? Se ele é não literal, ele é um texto literário, ele é um texto conotativo, é um texto subjetivo, é a mesma coisa, tá, minha gente? Não literal é mesmo conotativo, tá? Cuidado. Não literal. Você pode considerar um texto lúdico, né? Que é a intenção de diversão, é não literal. Literal é o texto denotativo, o texto informativo, cognitivo. Então, a tirinha apresenta de forma não literal uma possível consequência do crescimento econômico que não respeita os limites do meio ambiente, criticado pelo primeiro texto. Correto, a letra A. O que vale nessa questão é essa explicação para o aluno aí, que às vezes o aluno estuda, o concorrente estuda assim, conotativo e denotativo, ele só estuda isso. Conotativo, mais de uma interpretação, conotativo uma só. Não, cuidado. Conotativo tem vários sinônimos. Conotativo é linguagem emotiva,
é linguagem subjetiva, é linguagem lúdica, é linguagem literal. Tá bom, garotinho? Cuidado. Tá? A linguagem denotativa é linguagem referencial, é informativa, é cognitiva, tá bom? É literal, tá bom? Então guarde tudo isso aí. Então não vai aparecer só como ele apareceu aqui, ó, não literal. Se o denotativo é literal, o conotativo é não literal, ok? Cuidado aí. Vamos lá, minha gente. Vamos trabalhar que o mundo está acabando, né? Então, mais uma aí para você. Questão de número 10. Qual é a relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal no terceiro quadro da tirinha? Verbal e não verbal. Linguagem não verbal é aquela linguagem de gestos, ou só de visão, né? E a verbal é aquela que é oral, é que você tem que falar, que conversar, etc e tal. Então, nós temos aí a questão número 10. Vamos voltar a tirinha para você. Qual a relação, tá bom? Qual a relação da tirinha? Tá bem? Somos a única coisa que sobrou, né? Então, vamos lá. Perguntinha, qual a relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal do terceiro quadro da tirinha? Tá certo? Então, olha lá. Qual a linguagem? Opa. Somos a única coisa que sobrou. Perfeito? Isso aí é uma linguagem o quê? Se ele está falando, né? É uma linguagem verbal. Então, ele quer saber de você. Opa. No texto, né? Qual a relação entre a linguagem verbal e é de ambiguidade? A ambiguidade disso aí? Não. A dissonância? Não. A causalidade? Não. A oposição? Não. Então, número 10, há uma concordância? Sim, porque ele fala somos, né? Então, a relação da linguagem é esta aí. Perfeito? Então, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Perfeito, garotinho. Uma relação de concordância. Vamos à próxima, 11. Sobre a expressão agente, assinale a alternativa correta. Trata-se de um exemplo de variação linguística histórica, pois é uma forma arcaica que vem sendo progressivamente substituída pelo pronome nós, pelo contrário, né? A gente está usando, em vez de usar o nós, está usando o agente, né? Expressão agente. B. É uma forma típica da modalidade escrita da língua, como é comprovado pelo fato de estar presente em uma tirinha. Também nada a ver, pode ser no dia a dia, na fala. Vamos lá. 11, hein, gente? Na tirinha, a gente estabelece relação de concordância com o verbo achava e com o verbo somos. Não, de jeito nenhum, né? É isso não. Beleza? Se quiser voltar, pode voltar, ó. A tirinha aí, ó. Somos, ó. A gente achava, concorda? No somos, não mais esse negócio a gente somos. Ele não faz isso. Vamos lá. Estabelece relação de concordância com o verbo achava e com o verbo somos. Cuidado, que quando a gente faz esse negócio de a gente somos, chama-se uma silepse forçada, que a gente é a terceira pessoa e somos é a primeira. Esse a gente somos aí poderia ser a gente, esticar a gente, alunos do curso Terra, etc e tal, somos. Então, alguns autores aceitam esse a gente somos quando ele fica distante. Tá? Quando você fala a gente somos, fica uma concordância, uma silepse muito forçada, tá bom, garotinho? Então, cuidado com isso aí. Então, a resposta não pode ser essa aí, tá? Vamos lá. Questão de número 11, letra D. Embora seja semanticamente equivalente, isso até está certo, a um pronome da primeira pessoa do plural, a gente, né? Que se usa a gente requer que o verbo seja flexionado na terceira pessoa do singular. Certo. Cuidado. Lá na figura de linguagem, como eu acabei de falar agora, tem a concordância por silepse. De repente o cara faz isso, tá? E toma cuidado com isso aí. Vamos seguir. Eu diria que o autor dessa questão aqui não foi muito feliz, não. Deveria deixar uma coisa mais clara aí, ou até não ter preparado essa questão, que você tem a silepse. 12, questão de número 12. Sobre o gênero textual ofício, assinar... Bom, isso aqui é uma matéria que não cai, né, para o concorrente aí, o concorrente da PM, né?
Polícia Militar do Espírito Santo não pega esse tipo de questão aí de redação oficial. Mas eu vou fazer, né? Porque informação é sempre bom, né? Então, ele que é correto. Por se tratar de um tipo de comunicação interna, errado, né? O ofício não é somente a comunicação interna. A única comunicação interna que você tem é o memorando, que é a comunicação interna. Agora, o ofício ele pode ser interno e externo, tá, meu garotinho? Nada a ver. Você pode mandar um ofício para uma empresa privada, como a privada pode mandar para a empresa pública. Beleza? São opcionais as informações referentes à data e ao local. Não, de jeito nenhum, né? Essa local não pode, de jeito nenhum. A sinala de correta, não pode não. A data você precisa ter sempre. O que é isso, né? Ok, minha gente? B. O endereçamento a personalidades com o tratamento Vossa Senhoria, a forma correta de registro é para o senhor. Não. O endereçamento é o que vai no envelope ali, do lado de fora. Então, assim, ao senhor fulano de tal. Ao senhor. Tá bom? Beleza? Ou poderia escrever a sua senhoria. Quando a excelência é a sua excelência, do lado de fora. No texto é que se escreve Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Quando você dirige, no texto você dirige na pessoa. É errado. C. O componente assunto deve conter uma frase que resume o conteúdo do ofício em forma nominal, isto é, sem verbos. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Tá bom? Deixa eu ver. O componente assunto deve conter... sim. Oh, meu Deus do céu. Eu li, gente, sem verbos, né? Como se fosse com verbos. Não. O componente assunto deve conter uma frase que resume o conteúdo, então, do ofício em forma nominal, isto é, sem verbos. Sim, por isso que eu coloco assim, assunto, pedido de material escolar, tá bom? Assunto, solicitação do empréstimo da quadra, ok? Solicitação de reunião em tal lugar, acabou, solicitação de uma reunião. Então, ofício, você pede alguma coisa ou informa alguma empresa. Então, neste caso, o assunto não pode conter verbo, é sempre expressão nominal. É como título de redação, né? Quando você tem redação e você dá um título, é bom você não usar verbos no título, você usa só a forma nominal. Beleza? Então, a nossa resposta correta é a letra C, com certeza. Vamos ver o que está na D. A expressão doutor, doutora não deve ser utilizada para se referir a bacharéis em direito ou em medicina, mas apenas, não. Esse doutor, aliás, lógico que quem fez doutorado é chamado de doutor, é o contrário, né? Uma lei lá, histórica, acho que Dom Pedro II, né? Que determina que o bacharel em direito e o formado em medicina seja chamado, o bacharel em medicina, o bacharel em direito, seja chamado sempre de doutor. Tá? Então, não precisa fazer doutorado para ser chamado de doutor, mas é uma lei aí de quase 200 anos. Valeu, garotinho? Então, errado. Como forma de despedida, podem se utilizar diversos tipos de saudações, como atenciosamente e sem mais para o momento. Não, errado. Quando você termina... hoje, na redação oficial, só existe atenciosamente e respeitosamente. Quando a pessoa é superior a você, você diz respeitosamente. Quando ela é do seu mesmo nível ou nível abaixo de você, não vou falar a palavra inferior aí, né? Ou a pessoa abaixo de você, você é o chefe, então ela é subalterna a você, né? É subordinada a você, então você vai dizer atenciosamente. Pessoas do seu mesmo nível ou abaixo, você diz atenciosamente. Superior, você diz respeitosamente. Então, hoje, não se exige mais essas coisas floreadas, bonitas, não sei o que mais, sem mais para o momento. Isso já acabou, não existe mais na redação oficial, ok? Quem usa isso, trata de fazer um curso de redação oficial. Ou, no mínimo, entra no site do Senado lá, ó, assim, site do Senado, aí coloca lá, Manual de Correspondência Oficial da Presidência da República. Você tem toda a explicação para você, beleza? Tchau, tchau. Vamos à questão de número 13. Sobre as bases da comunicação oficial, assinale a alternativa correta. É outra aí, né? Comunicação oficial. Vamos lá, minha gente. Vamos fazer por fazer. A redação oficial requer a observância de padrões relacionados à linguagem, estilo, conteúdo e formatação, porque tem que ter o formato certinho, tem que ser bonitinho, legal.
Então, hoje, é isso aí. Tem que ter linguagem, a linguagem é formal, né? Linguagem culta, e, acima de tudo, tem que guardar isso aí. Não pode ser, a gente fala linguagem formal, que é correta, não é linguagem difícil, viu, garotinho? Disse sim lá no manual que a linguagem tem que atender ao leitor de nível 2º grau. Então, o cara ter 2º grau, então não vai colocar uma coisa sofisticada, senão a pessoa não vai entender. Então, a linguagem que entenda, que o leitor de 2º grau possa ler e entender, tá bom? 2º grau, ok? É que 2º grau de engenharia tá tão ruim que tá difícil, né? Vamos lá, garotinho. Então, essa aí também, questão de redação oficial, não cai. E então, a nossa número 13 é a letra A de a mais inteligente. Vamos lá. Leia a tirinha apresentada a seguir. Eu não fico julgando as pessoas, diferentemente de você. Enfim, a hipocrisia, né? Vamos então, garotinho. Questão 14. O que ele pede aí? Considerando o trecho da tirinha, enfim, a hipocrisia, assinale a alternativa correta. O advérbio de tempo, enfim, expressa a conclusão a qual chega a personagem que fala no último quadrinho. Embora negue, a outra personagem julga as pessoas. É isso aí, letra A. Se quer chamar a atenção de vocês desse a qual com crase, com acento indicativo de crase aí, ó. Um macetezinho que eu ensino a crase, né? Só lembrando aí, ó, expressa a conclusão a qual chega. Você pega a expressão todinha, a qual. Se esse a qual for igual a que, se você pudesse pedir por aqui, ó, a qual igual a que, ó. Então, eu posso dizer, o advérbio de tempo, enfim, expressa a conclusão a que chega a personagem. Se é a que chega, se é a qual igual a que, então, acento indicativo de crase. Beleza? Então, pegue as aulas online, que não tem, que eu explico tudo isso, e dou os macetezinhos para você, de acento de crase, né? Não errem o acento indicativo de crase na prova, gente, pelo amor de Deus. 15. Com base na leitura da tirinha, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Advérbio de intensidade, diferentemente, caracteriza o diálogo entre as personagens. Uma delas considera-se alguém que não julga as pessoas, mas considera que a outra personagem faça isso. Não. Depois coloca o advérbio de intensidade diferentemente. Diferentemente não é advérbio de intensidade. Começa errado aí, né? Tá bom? B. A hipocrisia mencionada pela personagem no último quadrinho relaciona-se ao fato de que a outra personagem, ao usar a expressão diferentemente de você, acaba por fazer um julgamento, embora diga que não faça. É isso aí. Está julgando e diz que não faz, né? Então, a nossa número 15 é a letra B de bola. Facinho, né? Não é difícil, não. Mais um aí, né? Doce, né? Esse texto é até legal, né? Vamos ler o texto e vamos fazer a nossa interpretação, ok? Interessante esse texto, tá? Então, está aí. Em Poxa Vida, ainda sou bem mulher. O item destaque, vamos lá, garotinho, indica o antônimo de mal? Não, né? Cuidado, tá vendo? Quando você estuda mal, contrário de bem, não sei o quê, não dá para você dizer ainda sou mal mulher, não teria sentido, tá bom? B. Poderia ser substituído pelo termo boa, sem prejuízo semântico à frase, né? Bem mulher com boa mulher, obviamente iria mudar o sentido semântico, né? Atua como intensificador, como intensidade, como se dissesse sou muito, sou bastante. Então a resposta está aí, na letra C. É um adjetivo? De jeito nenhum. É restrito à variedade padrão da língua? Nada a ver, né, gente? 17. No primeiro parágrafo do texto, os dois pontos são utilizados para indicar que... isso é muito fácil, né? Dois pontos sempre vai ser para quê? Para fazer uma enumeração. O que vem a seguir é uma enumeração, letra A. Facinho. 18. No quinto parágrafo do texto, os verbos botaria, dançaria, pintaria e mostraria indicam
Tá vendo? Outra vez, ó, aquele negócio de saber o que significa indicativo, né? São os tempos todinhos ali, né? Tem que saber. Ó, botaria, dançaria, pintaria, mostraria, indicam ações que ocorrerão no início do casamento, desculpe, né? Ações que ocorreram no início do casamento. B, ações que não ocorreram. C, ações que certamente ocorrerão em um futuro próximo. Vamos lá. Ações que ocorrem concomitantemente à preparação do doce. Ações que ocorreram antes de Maria se casar. Então, gente, cuidado. Quando você diz assim, ó, eu compraria, eu venderia, eu compraria a casa se tiver dinheiro. Você comprou? Não. Tá vendo? Então, quando ela coloca lá, eu botaria, dançaria, pintaria, mostraria lá, né, no texto, ela não fez. Então, letra B, ações que não ocorreram. Tá bom, garotinho? Letra B de bola. E 18. Vamos lá. Ação alternativa correta a respeito do seguinte excerto. Pedir tenência, uma mudança alguma. Pedir tenência, uma mudança. Alguma coisa que mostrasse que ainda estava viva, vibrante como esse cor de laranja borbulhando na panela. Vamos lá. Pedir tenência significa pedir auxílio? Não. Pedir tenência é pedir atenção, tá? B. A repetição da palavra viva indica que a personagem está tão nervosa que não é capaz de articular bem a linguagem? Bem não. Está presente a figura de linguagem denominada metáfora. Faz uma metáfora aí? Não, né? D. O estado físico do doce representa o estado mental, emocional da personagem, né? Por quê? Porque a mente, né, a mente dela está borbulhando, fervendo com muitas coisas. Então, por isso, é a letra D de dado. D de dado. Perfeito? Vamos mais uma. Opa. Questão de número 20. Ação alternativa em que o item em destaque é uma conjunção integrante. Vai ser muito fácil, gente. Isto é, uma conjunção que integra uma oração subordinada substantiva a uma oração matriz. Essa é a função da oração subordinada substantiva. E aí, garotinho, lembre-se de que você tem que substituir a partir do quê? Pelo isto, né? Se for o qual, os quais é pronome relativo. Então, vamos lá. Letra A. A gente lembra, com esse misto de cansaço e tristeza, que, olha, gente, como ele deixou distante. Essa expressão, com esse misto de cansaço e tristeza, está intercalada. Esquece isso aí. Lê assim, a gente lembra que o doce é feito. Então, a gente lembra isto. Letra A, esse aqui é conjunção integrante. Beleza? Na letra B, depois o cheiro de algo que nem recordava, o qual, esse aqui é pronome relativo. Maria que nem puxa-puxa. Maria que nem puxa-puxa. Isso aí tem um que, né? Comparativo, né? Queria que atentasse cuidado ao gosto novo do doce que... Ele grifou o segundo, do doce o qual... O primeiro não, ele grifou o segundo. O que seria integrante, mas ele grifou o segundo. Que foi que você botou aí? Esse que aí vai ser um pronome interrogativo. Beleza? Então, terminamos mais uma missão. Espero que eu tenha contribuído, que você estude bastante e não se limite a dizer, já aprendi. Não. Vivemos aprendendo todo dia, todo momento. Tchau. Olá, meu concurseiro, pessoal interessado em aprender cada vez mais. Saibam todos vocês que dia 20 realizaremos um aulão, tá? Sábado, vale a pena. O local vai ser no auditório da FDV, que fica ali pertinho da Unimed, ali pertinho da Leitão da Silva, muito fácil de achar, um auditório bem confortável, né, para vocês. Perfeito? E nós estamos, obviamente, nem cobrando, né? Pegando uma contribuição do aluno nosso presencial ou aluno online, nós estamos pedindo R$60, né? Solicitando R$60, né? Você vai ficar o dia todo estudando com a gente.
E para o aluno, quem não é aluno, né, que não faz parte nem de online nem presencial, né, este aluno vai contribuir com R$80. Perfeito? Então aguardo vocês lá. É sempre bom, né, chegar lá, sentir aquele clima, a galera estudando, né? E a gente precisa aprovar vocês. Então, todo momento que você puder ter uma informação é bacana. Agora, é lógico que há aluno que acha que no dia tem que relaxar. Eu sempre digo, cada um sabe dos seus limites. Eu sou um indivíduo que sempre que estudei para prova, para concurso, etc e tal, eu atravesso a sala, a porta da sala, né, assim, adentro da sala estudando, lendo alguma coisa, só depois que eu guardo o material. Então cada um sabe. Então se alguém acha que no sábado tem que ir para o bar, encher a cara e beber, né, você pode ter certeza que tem milhares de alunos torcendo, milhares de concurseiros torcendo para que você faça isso. E pode ter certeza de que milhares estão torcendo para você não ir lá aprender um pouquinho mais. Porque com certeza a gente passa muita dica, muito bizu na última hora. Não perca, vamos lá, a gente fica lá até umas 5, 6 horas da tarde, depois você vai para casa, toma aquele banho gostoso, vai dormir, relaxa, para outro dia você está inteiro. Beleza? Conto com você. Até lá. Dia 20.